Inflação tá todo mundo já acostumado a ouvir falar, mas e deflação, né? O que é essa tal de deflação que todos estão falando e como saber se isso é bom ou ruim para a economia e para o seu bolso? Fala pessoal, Rafael Scaramelli por aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. E se esse conteúdo for bom para você, então considere se inscrever no canal e ativar as notificações, né, para receber mais vídeos como esse. No vídeo de hoje você vai entender o que é esse raro fenômeno econômico chamado deflação. Então, primeiro de tudo, você precisa entender o que é a inflação, né? Já tem esse outro vídeo mais detalhado aqui em cima no card para você saber sobre, mas em resumo, inflação é o aumento generalizado de preço de produtos e serviços dentro de uma economia. Todo mundo sabe que nos últimos meses, né, principalmente de 2021 para cá, o preço das coisas subiram bastante. Isso não aconteceu somente aqui no Brasil, mas está acontecendo praticamente em todo o restante do mundo. Aqui, a inflação, que é medida oficialmente pelo IPCA, chegou a ficar acima de 10% ao ano. Isso, na teoria, mostra que, na média geral, os preços subiram mais de 10% nos últimos 12 meses. Claramente, isso é uma média, tá, pessoal? Pois houveram produtos que subiram muito mais que 10%, e outros produtos que subiram menos do que isso, né? Mas só em termos de comparação, com esses últimos 2 meses de deflação do IPCA que tivemos, a inflação oficial do Brasil se encontra em 8,73% nos últimos 12 meses. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, a inflação oficial atual está em 8,3% ao ano, né, nos últimos 12 meses. Historicamente, a inflação nos Estados Unidos sempre foi muito mais baixa do que no Brasil e hoje se encontra relativamente próxima. Na Europa, a inflação de preço também está alta e na nossa vizinha Argentina, os últimos dados mostram uma inflação de mais de 70% nos últimos 12 meses. E segundo alguns economistas, né, a Argentina pode fechar 2022 com a inflação na casa de 95%. Ou seja, por mais que estamos com a inflação acima da meta estabelecida pelo Banco Central, ainda estamos melhores que muitos países, né? Principalmente países de primeiro mundo, países desenvolvidos, logicamente em suas devidas proporções, né? E nos últimos 2 meses, o que contribuiu para derrubar o IPCA, que estava acima de 10% para casa de 8%, foi os 2 meses seguidos de deflação. Em julho e em agosto, em julho o IPCA recuou 0,68%, em agosto 0,36%. Quando existe essa queda do índice de inflação, é o que chamamos de deflação, né? Inflação é igual a aumento de preços e deflação é igual a diminuição de preços. Olhando somente isso, a gente pode dizer, né, deduzir que deflação é algo positivo, pois os preços diminuem e todos podem consumir mais pagando menos. Até certo ponto, pessoal, isso é verdade, mas se engana quem pensa que deflação por muito tempo é algo positivo. Aguenta aí que você já vai entender. Então, a deflação, ela é o oposto da inflação, enquanto que para existir inflação é necessário que a demanda seja maior do que a oferta. No caso da deflação, a sua causa é o oposto, né? Normalmente, a oferta que fica maior do que a demanda e isso gera uma queda nos preços. No final, a inflação ou deflação, né, nada mais são do que 2 medidas, 2 ajustes naturais de preços, né, dentro de uma economia, visando apenas equilibrar a oferta e demanda. A oferta e demanda é o que dita os rumos de praticamente tudo dentro de uma economia. É esse jogo de forças, né, que criam os preços das coisas, beleza? Então, sabendo que a deflação é a diminuição generalizada de preços na economia e ela é o oposto da inflação, por que deflação por períodos longos de tempo pode desencadear uma recessão econômica, né? Imaginamos o seguinte, né, que você cultiva e vende arroz. Se você produz mais arroz do que a demanda de mercado, consequentemente você estará com um estoque grande de arroz e isso vai te obrigar a baixar o preço para que consiga vender logo sem que haja prejuízos e perdas. Se isso acontece por 1, 2, 3 meses, beleza, mas se isso acontecer por muito mais tempo, né, se você se verá obrigado a diminuir a produção de arroz para que não tenha perdas, né? Se o ciclo permanecer ainda mais, você vai continuar reduzindo até que você comece a demitir parte dos seus funcionários, né? Pois já não é mais necessário manter o custo com vários funcionários, sendo que agora com uma produção menor você já não necessita mais deles, né? Já esses funcionários, por sua vez, que tinham emprego e renda, agora ficam desempregados e sem renda, consequentemente, seguindo esse exemplo do arroz, né? Eles irão diminuir o consumo de arroz, pois não tem mais renda. Nessa mesma linha, o mercado que antes esses funcionários compravam arroz, acaba vendo que houve uma diminuição no consumo de arroz e, consequentemente,
passa a fazer pedidos menores aos fornecedores de arroz, incluindo você. Isso acaba, pessoal, reduzindo ainda mais a demanda, gerando um ciclo que perpetua e coloca a economia em uma recessão. Ou seja, só com esse exemplo já deu para entender que se houver deflação por muitos meses seguidos, a tendência é que a economia entre em recessão. E uma coisa que era para ser aparentemente boa acaba sendo o gatilho de uma nova crise, né? Rafael, então é melhor que haja inflação mesmo, né? Até certo ponto, sim, tá, pessoal? O que é ruim é uma inflação alta e desenfreada como vivemos de 2021 para cá. Porém, uma inflação controlada é o ideal para que a economia consiga se desenvolver plenamente. O ideal mesmo, né, mas que chega a ser quase utópico, seria uma desinflação, né? Desinflação é quando a inflação vai reduzindo mês a mês de forma gradativa. Diferentemente da deflação, que é literalmente uma inflação negativa, na desinflação existe uma redução da inflação. É como se um mês, né, a inflação fosse de 0,5, aí no próximo cai para 0,48, para 0,46 e assim por diante, né? Mas que a gente sabe que não acontece facilmente, né? Inflação igual a outros indicadores na economia oscilam o tempo todo, ainda mais em um país emergente, numa economia emergente como a nossa brasileira, né? Em países mais desenvolvidos, tá, pessoal, controlar a inflação é muito mais simples e fácil, né? E ela não oscila tanto. Porém, o que está acontecendo nesses últimos 2 anos, como reflexo dos efeitos da pandemia, é que até os países desenvolvidos estão sofrendo com esse mal. Então, para quem fala, né, que os preços no Brasil estão altos e tudo mais, realmente estão, né, tá tudo subindo, tudo muito caro, mas isso atualmente não é uma exclusividade do Brasil apenas. Como eu disse no começo, né, os Estados Unidos está com a inflação próxima à nossa, alguns países da Europa também, e o caso mais desastroso, né, é a da Argentina, com a inflação acima de 70% nos últimos 12 meses. Aqui no Brasil, né, com esses 2 meses seguidos de deflação, por enquanto, isso é visto como algo positivo e que joga o IPCA rumo à meta do Banco Central. Mas como nenhum de nós temos bola de cristal, né, nos resta esperar o futuro para ver o desenrolar dessa história, né? A minha visão é de otimismo, né, e que daqui para frente, né, a inflação vai acabar reduzindo rumo à meta do Banco Central e a taxa de juros, né, tenderá a reduzir proporcionalmente também. Já em relação ao nosso bolso, né, um cenário de deflação persistente acaba fazendo com que pessoas percam seus empregos e renda e dificilmente conseguem se realocar no mercado de trabalho. Esse seria o principal impacto, né, se houvesse deflação por muitos meses seguidos. O único jeito de se proteger disso, né, falando como indivíduo, é fazendo um bom colchão financeiro, né, ou reserva de emergência, como também é chamado. A reserva, né, caso você perca o seu emprego e renda, será o alicerce, né, será a base que vai sustentar o seu padrão de vida por alguns meses até que você consiga recuperar a sua principal fonte de renda, né? Aquele que vive de salário em salário está fadado a ter que lidar, né, em algum momento com situações financeiras problemáticas, mais cedo ou mais tarde ele vai ter que lidar com isso, né? Pois ninguém está imune à perda de renda e emprego. Portanto, poupar e investir com foco na formação da reserva é uma das formas de se proteger, né, de uma recessão econômica, como é o caso de uma deflação persistente ao longo do tempo. Pessoal, quem quiser entender mais sobre como fazer uma reserva de emergência, né, eu recomendo que assista esse outro vídeo aqui em cima no card, beleza? Enfim, galera, acho que ficou claro o que é deflação, né, e qual é a diferença de deflação, inflação e desinflação, né? Qualquer dúvida ou sugestão, fiquem à vontade para mandarem aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, né, deixa o seu gostei e se considera importante esse assunto, faça a sua parte, né, e compartilhe com algum amigo. Além de ajudar alguém, né, a entender mais sobre o que acontece na nossa economia, você contribui para a mensagem chegar para mais e mais pessoas. É isso, vou indo nessa. Muito obrigado pela audiência de vocês até o final. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.